E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o nível 48.1 das Backrooms, Noctilucent Ground, ou Solo Noctilucent, dificuldade de sobrevivência Myths, tranquilo, perigo mínimo, sem criaturas. Vamos lá, em primeiro lugar, esse nível é relacionado com o grupo Olhos de Argus, e caso você não conheça nada desse grupo, nós vimos sobre eles no vídeo do nível 46.1, 436 e 261. Segundo, assim como alguns níveis dos Olhos de Argus, esse também é conhecido como Ground, no caso Ground 48.1. E eu digo a maioria por uma questão interessante. O nível 46.1 é chamado de Ground 46.1. O nível 486 é chamado de Ground 486. Esse nível aqui é chamado de Ground 48.1. Mas o nível 261 não é chamado de Ground 261 na wiki do nível 261, a plataforma. E isso é uma questão muito interessante, porque acontece, o nível 261, ele é chamado de Ground 261 nessa wiki aqui do nível 48.1 e lá na wiki do nível 46.1 também. Mas porque na própria wiki do nível 261 ele não é chamado de Ground. E aqui é uma análise interessante. Se você vê o fundo de cada uma dessas 4 wikis, você vê que a única que não tem o fundo dos Olhos de Argus é o do nível 261. E o motivo disso tá na escrita da wiki. Você vê na escrita da wiki do nível 261 que ela é um artigo do Meg, não é dos Olhos de Argus. É como se os 3 níveis estivessem em um banco de dados dos Olhos de Argus, então lá eles usam os termos deles, no caso os Grounds, e o nível 261 tá no banco de dados do Meg, tanto que você vê no próprio artigo que eles falam para não abordar o nível 261 porque é dos Olhos de Argus e os Olhos de Argus são complicados. Eles falam isso, o que mostra que não é um artigo dos Olhos de Argus, é do Meg, e por isso ele não é chamado de Ground 261 naquele artigo, mas fora dele é, o que é muito interessante. Isso pode indicar pra gente que dentro da lore, provavelmente existem bancos de dados separados, e que provavelmente existe um artigo dos Olhos de Argus sobre o nível 261, que a descrição deve ser meio diferente e deve ser confidencial. Afinal, nessa wiki aqui vai estar dizendo que o nível 48.1 é confidencial dos Olhos de Argus. Provavelmente todas as wikis são, mas algumas a gente tem acesso e outras não. Mas óbvio que não tem como a gente ter um monte de sites de backrooms, cada um para um grupo que vai escrever o artigo. Então, obviamente, alguns artigos aqui vão ser dos Olhos de Argus, outros vão ser do Meg, mas implica a existência de vários. Enfim, é uma análise interessante. Deixa o like. Terceiro, finalmente estamos fazendo um subnível do nível 48, já que o nível 48, como eu falei no meu top 10 dos níveis mais seguros dos backrooms, é o nível que eu considero o mais seguro por enquanto, mas o subnível do nível 48 pode pôr isso à prova, assim como os subníveis do nível 11, o The Chamber, e o 11.3 colocam em xeque a segurança do nível 11. Quarto, o nome do nível em português é Solo Noctilucent, e o que diabos é Noctilucent? Pelo visto, é um fenômeno luminoso raro que nuvens brilham no céu à noite, algo assim. Isso vai ser explicado um pouco mais tarde na wiki, vai fazer sentido. E quinto, as wikis dos Olhos de Argus são escritas de um modo muito complexo. Se eu só ir lendo a wiki, é capaz de vocês não absorverem nada, porque é meio difícil de entender o que eles estão falando. Então, diferente do que eu normalmente faço, que é, eu leio a wiki e no final eu explico e interpreto, nessa wiki aqui eu terei que fazer pausas na leitura no meio para explicar algumas coisas que ficaram difíceis de entender. E também já faria algumas análises no meio da própria wiki, porque isso também é necessário para entender algumas coisas. Enfim, inclusive muitas palavras do texto eu faço substituições, porque são palavras que menos pessoas conhecem. Não é todo mundo que conhece o termo precipitação. Pode parecer incrível pra você, mas não é todo mundo que conhece. Que significa basicamente chuva, pelo menos nesse contexto, porque pode significar granizo, neve, enfim. Então, pra todo mundo entender, eu vou fazer substituições de palavras incomuns pra palavras mais comuns, já que o objetivo é que todo mundo entenda o vídeo. Enfim, teve muita coisa pra falar nesse começo do vídeo, mas agora sim, vambora. Os arquivos dos Olhos de Argus são confidenciais. Indivíduos que tentarem acessar essas informações sem as permissões necessárias serão processados e julgados de acordo. O Ground 48.1 é um subnível do Ground 48. Operações padrão dentro dele são permitidas para todas as patrulhas dos Olhos de Argus. O acesso de grupos externos deve ser minimizado. O subnível é uma região selvagem serena, isolado sob um céu azul noctilucente. O enclave ostenta uma mistura diversa de biomas tropicais e temperados, abrangendo 3.900 km² em um terreno circular. Selvas tropicais e pântanos são frequentes ao longo da periferia, onde as temperaturas são semelhantes aos do Ground 48. As temperaturas geralmente ficam em torno de 30 graus Celsius na periferia. Dá uma olhada no canal secundário.
À medida que os vigilantes avançam na direção do centro do subnível, tanto a temperatura do ar quanto os níveis de luz diminuem, fazendo com que florestas temperadas e planícies se tornem mais comuns. Lagos e riachos pontilham a paisagem idílica e coberta de névoa, mas a chuva é rara e geralmente localizada na periferia tropical. O Ground 48.1 está internamente preso no crepúsculo pelo sol do Ground 48, que irradia um calor vermelho dourado abaixo do horizonte. Ou seja, diferente do nível 48, o nível 48.1 não tem aquele sol ali se pondo. Aqui é como se o sol tivesse acabado de se pôr. Isso fica melhor explicado lá na aba de entradas e saídas. O Ground 48.1 possui flora abundante. A densidade é maior na periferia, dominada pela selva, envolta por uma densa cobertura de ônix. Algumas espécies parecem assemelhar-se às descobertas no Ground 48, incluindo as gromélias e as flores de veroca. Recomenda-se cautela, no entanto, ao manusear tais espécies análogas, pois permanecem em grande parte pouco estudadas. A flora das florestas temperadas no interior do Ground 48.1 é adaptada ao frio. Alguns exemplares lembram álamos do gênero Populus, embora todos apresentem folhagens escuras. E embora a biodiversidade diminua nas proximidades do centro do subnível, essas florestas são arquipélagos de complexidade ecológica, separados por oceanos de grama preta como a Zeviche. Com ventos calmos, chuvas escassas e o crepúsculo infinito, o método pelo qual a vida vegetal prospera no Ground 48.1 não é bem compreendido. Ofuscado pelo seu patrono infinito, banhado pelo pôr do sol, o Ground 48.1 é facilmente esquecido, escondido à vista de todos, e portanto, considerado um excelente local de descanso. O subnível carece de infraestruturas significativas, mas mantém reservas naturais abundantes, e a capacidade de acolher o Ground 261 nos seus lagos grandes. Como alguns vigilantes se sentem desconfortáveis em refúgios construídos como a sede, o Ground 48.1 é um candidato ideal à santificação. Os esforços de desenvolvimento estão em andamento. Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, hein? E aqui uma pausa para analisarmos algo interessante nesse texto. O termo usado aqui, vigilantes, em inglês é watchers. Esse termo apareceu em letra maiúscula nesse texto aqui, pela primeira vez, e não é um link. E o que acontece? Até então, eu nem percebi esse termo sendo usado nas outras wikis dos Olhos de Argus. E o motivo é, aqui foi o primeiro momento que esse termo apareceu usado em maiúsculo. Esse termo, inclusive, foi usado anteriormente nessa própria wiki aqui, só que em minúsculo. E eu fui dar uma olhada nas outras wikis dos Olhos de Argus. Esse termo foi usado em praticamente todas, só que em minúsculo. E assim, os Olhos de Argus são um grupo de pessoas que tem esse nome, Olhos de Argus, porque eles são meio que vigilantes. O próprio Argus é como se fosse um vigilante, mesmo que ele seja um juiz. Ele tá fazendo justiça com as próprias mãos. E os Olhos de Argus seguem essa ideia. O termo Watcher pode ser traduzido para observador também. Então, cara, é complicado, porque acontece. O termo andarilhos, ou wanderers, sempre aparece em maiúsculo, para identificar que tá falando de pessoas. Agora, esse termo vigilantes apareceu em maiúsculo pela primeira vez agora no texto. Ou seja, só agora, depois de 4 weeks dos Olhos de Argus, a gente tá entendendo que dentro do grupo Olhos de Argus, eles não se chamam de andarilhos, eles se chamam de vigilantes. E a gente só tá entendendo isso agora porque em todas as outras vezes que esse termo apareceu, ele apareceu em minúsculo, sendo que a gente tá acostumado a ver o termo andarilhos em maiúsculo. E em maiúsculo a gente entende que tá falando de pessoas. Em minúsculo a gente não entende. Em minúsculo a gente tá entendendo que tá falando de qualquer coisa, sabe? Ainda mais que esse termo pode ser traduzido para observador. E observador é um termo genérico que pode se referir a qualquer pessoa. Provavelmente no vídeo do nível 46.1, eu não chequei o momento em que esse termo é usado. Provavelmente deve ter sido traduzido como observador, porque eu nem reparei que era algo importante, sabe? E cara, isso é um problema nessa escrita. Isso é um grande problema nessa escrita dos Olhos de Argus. Demorou 4 weeks pra gente entender que os Olhos de Argus não usam o termo andarilhos e usam o termo watcher, vigilante, pra se referir a eles mesmos, tá ligado? E cara, vocês entendem que não faz nenhum sentido esse termo estar em minúsculo, sendo que toda vez que usam o termo andarilho tá em maiúsculo, e faz menos sentido ainda, porque nessa wiki esse termo aparece 2 vezes, na primeira tá em minúsculo e na segunda tá em maiúsculo. É um erro, é literalmente um erro. Não faz sentido você escrever em um momento em maiúsculo, outro momento em minúsculo. Ou os dois em minúsculo, ou os dois em maiúsculo. E deveria ser os dois em maiúsculo. Deveria estar em maiúsculo desde 30 wikis atrás, tá ligado? Isso é um problema que dificulta a nossa interpretação da wiki dos Olhos de Argus, sabe? Não tem um guia dizendo que, os Olhos de Argus, eles usam os termos tal, pra falar de tal coisa. Não, a gente tá literalmente, desde a wiki do nível 46.1, tentando de pouquinho em pouquinho, cada vez mais, entender mais sobre esse grupo, a partir de como eles falam nas wikis deles. Nada é explicado. Tudo está lá e a gente tem que de pouquinho em pouquinho ir entendendo. A gente teve por nós mesmos que interpretar o que são, por exemplo, os filhos da
culpa do nível 46.1. E aqui é o mesmo caso. Então, enfim, isso é um problemaço na Wiki, tá? Quando eu li aquilo em maiúsculo e finalmente entendi o que aquilo significava, porque foi a primeira vez que apareceu em maiúsculo, eu fiquei, ah não, cara, sério? Sério que depois de 4 weeks eles vão botar esse termo em maiúsculo pela primeira vez pra agora a gente conseguir entender o que significa? Antes não era nada, antes era só os observadores, que pode se referir a qualquer pessoa. Agora a gente entende que tá se referindo aos olhos de água dos vigilantes. Pô, velho, paia, tá? Isso foi bem paia. Não esquece de ativar o sininho. Mas, continuando. O texto, os esforços de desenvolvimento estão em andamento. Andamento é um link e leva para o wiki do Enclave, que é o subnível do nível 48.1. Sim, subnível do subnível. Ou seja, tudo indica por enquanto que o Enclave pode ser algum tipo de construção dos olhos de Argus dentro do nível 48.1 e não literalmente um subnível, digamos assim. Mas a gente só vai poder checar isso quando a gente fizer o Enclave, que não é uma wiki muito grande, então provavelmente vai ser feito na sequência. Descoberta. A existência do Ground 48.1 foi confirmada após uma série de ataques violentos contra fazendeiros de Veroca no Ground 48, por agressores desconhecidos. Para evitar mais arrogância, os caçadores de pecado foram incorporados à comuna, que posteriormente capturaram vários transgressores em meio a um saqueamento. Sob interrogatório na plataforma, os criminosos confessaram a presença de um subnível até então desconhecido, de onde suas operações eram baseadas. Uma missão de exploração foi autorizada logo em seguida. E se supõe que na sequência, os olhos de água se instalaram nesse subnível antes que qualquer outro grupo, já que hoje eles estão no comando do subnível. Áreas de interesse. O acampamento do saqueador. Com sua localização descoberta pelos caçadores, o acampamento do saqueador é uma favela vil, devorada pelo pecado, desprovido de vergonha. Era frequentado por criminosos e terroristas que espalhavam medo e sofrimento às comunidades de todo o nível 48. O acampamento possui inúmeras estruturas, das quais muitas tocavam mercadorias cercadas, contrabando e abrigavam os moradores violentos e devassos. E assim, a lei sancionou uma caçada. A lei é um link e leva para o wiki do Argus. Se a lei sancionou uma caçada, então tudo indica que talvez o próprio Argus foi atrás desse grupo ou autorizou irem atrás desse grupo para botar eles para jogar no Vasco. O acampamento do saqueador foi julgado. Os culpados de crimes não capitais foram exilados, sentenciados à custódia pelos caçadores de pecado ou receberam uma redenção dos filhos da culpa. Vários vigilantes latentes foram identificados, libertados e posteriormente iniciados como olhos. Bens roubados foram recuperados e devolvidos às comunidades de origem sempre que possível. O local abandonado foi purificado por meio de imolação. Comenta aí para ajudar a engajar o vídeo. Aqui mais uma pausa interessante para ser feita. Os filhos da culpa são citados no nível 46.1. Então se você está boiando sobre isso, vê lá. Os caçadores de pecado são uma adição interessante a ser citada nessa wiki aqui. Porque na plataforma, o nível 261, caçadores também são citados. Mas a wiki é escrita de um modo meio torto. Acho que é o padrão das wikis dos olhos de Argus serem difíceis, tá ligado? A gente não conseguiu entender muito bem sobre os caçadores na wiki do nível 261, porque lá não tem aba de colônias explicando, e aqui também não tem. Mas, com a citação de lá, mais a citação daqui, eu acredito que os caçadores da plataforma e os caçadores de pecado citados aqui sejam o mesmo grupo, ou pelo menos uma ramificação. Talvez cada nível que os olhos de Argus residem, eles têm uma ramificação dos caçadores, que provavelmente sirvam para proteger a área dos olhos de Argus de invasores ou realizar missões, como aconteceu aqui. A cratera. Uma extensa busca de pistas no Ground 48.1 foi realizada para erradicar quaisquer vestígios pecaminosos. A cratera foi descoberta como resultado de uma dessas expedições. A cratera é uma depressão maciça no centro do Ground 48.1. As temperaturas perto do centro estão entre as mais frias do subnível, com média de 5 graus Celsius. A área ao redor da cicatriz terrestre é notavelmente árida. A vida vegetal, quando presente, é frequentemente interrompida e danificada, como se tivesse sido derrubada por uma explosão concussiva. Rochas metálicas e brilhantes foram recuperadas nas proximidades da cratera. Análises sugerem origem meteórica, o que motivou a coleta dos vigilantes com mentalidade científica. Os fragmentos estão bem preservados, provavelmente devido à falta de umidade e precipitação perto do centro do subnível. Testes indicam considerável resistência e maleabilidade, sugerindo potenciais aplicações em metalúrgica. Isso me lembra algo. E lembre-se da playlist, tem mais de 300 vídeos para assistir. Entidades do nível 48.1, sendo um subnível do nível 48 que é habitável, e tendo uma dificuldade que diz que não tem criaturas. Colônias do nível 48.1, o Enclave, estabelecido após o ataque aos acampamentos dos saqueadores. O Enclave é uma comunidade oculta dos olhos de Argus. A instalação, semelhante a uma cidade, abriga um grande número de civis encarregados de fabricar equipamentos para apoiar a missão dos olhos, o que me faz acreditar que o Enclave não é um subnível do nível 48.1 e sim só uma construção
estão dentro do nível 48.1, mas vamos ver. Entradas para o nível 48.1. O Ground 48.1 está ligado às florestas tropicais do Ground 48. Para entrar no subnível, os vigilantes devem ficar de costas para o sol poente e se aventurar no interior da mata em linha reta. O sol eventualmente se porá atrás dos vigilantes, o que deixará para trás um brilho laranja e levará às periferias tropicais do Ground 48.1. Saídas do nível 48.1. Para retornar ao Ground 48, os observadores devem navegar até a periferia do subnível e viajar em direção ao brilho do sol, até que ele surgirá acima no horizonte. E bom, aqui no final da wiki eu queria analisar mais umas coisinhas, já que durante o vídeo analisamos praticamente tudo. Tem um trecho na wiki que diz: o Ground 48.1 possui flora abundante. A densidade é maior na periferia dominada pela selva, envolta por uma densa cobertura de ônix. E aqui eu fico devendo, tá? Eu não entendi mesmo o que significa uma densa cobertura de ônix, porque ônix é uma pedra. Eu não sei se quis dizer que é uma parada escura, porque o termo azevite nessa wiki foi usado, e o termo azevite já foi usado em outras wikis para falar o quão escuro é algo, ou a cor daquele algo, é uma cor preto azevite, tá ligado? Agora, ônix aqui foi usado de um jeito meio que eu não entendi. Outra tradução pode ser que é envolto por uma espessa copa de ônix, o que não melhora muito as coisas. Então acho que esse foi o único trecho da wiki que eu realmente não consegui entender muito bem. E isso é engraçado, porque em Backrooms é complicado esse tipo de traduções, porque tipo, Backrooms é uma história bizarra. Então se a tradução ficar estranha, e eu que não sei muito de inglês, não sei se é uma expressão em inglês, tipo, eles usam o termo ônix pra falar de coisas, e aí eu não entendo porque eu não sou professores americanos 24 horas por dia, ou se é literalmente uma copa de ônix, se é literalmente a pedra, sabe? Porque Backrooms, às vezes é literalmente um bagulho feito da pedra, sabe? E eu acredito que isso não seja uma dúvida só pra gente que fala português. Eu acredito que muitas pessoas lá de fora que leem em inglês também podem ficar na dúvida quando uma parada tá se referindo a uma expressão ou quando uma parada tá se referindo a algo literal. Porque às vezes pode ser literal. Pode ser realmente um bagulho feito da pedra ônix, tá ligado? Parece bizarro, mas é Backrooms. Backrooms é bizarro, então, sabe? Mas enfim, apoia o canal, se puder. Uma outra coisa que eu queria comentar que também não é muito relacionada com a wiki, mas entra um pouco nesse assunto, é que às vezes eu falo que a wiki é difícil de entender, que usa palavras complicadas e tudo mais, e aí vem uma pessoa no comentário e fala: ah, mas eu entendi perfeitamente a wiki, eu não entendi qual que é o problema. Claro que você entendeu a wiki, eu falei no início do vídeo que eu substituo as palavras difíceis. Se eu não substituísse, eu duvido que você ia entender. Se eu lesse a wiki pura como ela era escrita, nossa senhora. E essa wiki aqui passou dos limites, tá? O nível 46.1 foi complicadinho, mas essa daqui foi muito pior, tá ligado? Essa daqui tem muito mais coisa difícil escrita. Mas ignorando esses fatos meio chatos, que eu acho meio chato, pra falar a verdade, tem que ficar traduzindo a wiki 2 vezes, né? Traduz pro português, vem uma palavra difícil, eu tenho que traduzir a palavra difícil pra uma palavra que as pessoas entendam. Passando disso, é uma boa wiki. Não acho uma wiki ruim. Ela adiciona muito sobre os olhos de águas e fez a gente entender muita coisa a mais. Tipo a questão dos caçadores, a questão dos vigilantes. Sendo que essa questão dos vigilantes a gente podia ter entendido desde o nível 46.1 se eles tivessem escrito em maiúsculo, que não faz nenhum sentido eles terem escrito em minúsculo. Mas agrega também a lore do nível 48. Agora que sabemos que existia um grupo de criminosos no nível 48.1 que poderiam atacar o nível 48 e as pessoas que estão lá, isso mostra que o nível 48 poderia ser sim perigoso antigamente. Mas agora que os olhos de água chegaram lá e mandaram esse pessoal jogar no Vasco, a gente fica um pouco na dúvida. Eles foram heróis aqui ou eles apenas substituíram o problema? Do tipo, antes você seria atacado por esses criminosos, agora você vai ser atacado pelos olhos de água. A gente não tem como saber. É dito que os olhos de água fazem negócios com os fazendeiros de Veroca, do nível 48. Isso é dito lá na plataforma. E aqui também foi mostrado que eles salvaram os fazendeiros. Mas os fazendeiros têm algo que interessam a eles. Um comércio, né? Se você viver no nível 48, às vezes você não tem nada a oferecer. Sem comércio, será que eles vão te deixar em paz? Tranquilos? Os olhos de águas, eles estão bem ambíguos até agora, tá? Porque ao mesmo tempo que lá na plataforma, que pedem ajuda e tudo mais, é dito que eles salvam. Aqui, é dito que eles salvaram os fazendeiros de Veroca. Mas ainda fica naquela. Será que a lei que eles seguem realmente é uma lei justa? Ou eles atacam quem não concorda com eles? Acho que dos grupos dos Backrooms, os olhos de águas até agora são os mais ambíguos. A gente não sabe muita coisa sobre a índole deles. Então, a questão da segurança do nível 48 pra mim continua meio em aberto. Porque se a gente for na inocência, a gente pode ir no papo de que, pô, eles resolveram os criminosos lá e agora tá tranquilo. Mas se a gente for na linha mais cautelosa, a gente fica, tá, mas será que eles agora não estão fazendo besteira no nível 48 também? A gente fica nessa, tá ligado? Supostamente, eles só atacam pessoas do mal que cometem crimes e tudo mais. Supostamente. Mas será mesmo? Enfim, muitas respostas dessa wiki
trouxe e muitos mistérios ela manteve. Interessante. E comenta aí, Argus, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final.